Bom dia, igreja. Bom dia, nossos internautas. Um feliz e abençoado sábado a todos. Eu estou emocionado, confesso a vocês que estou emocionado pelo trabalho de hoje com as crianças. Deus seja louvado por tudo. Amém. E que a presença do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração aqui presente e também de nossos irmãos internautas que nos assistem através da internet. Irmãos, eu achei muito interessante o tema do nosso sábado. Vocês lembram do tema do nosso sábado? O valor de uma criança. E nós vimos aqui no jogral que toda criança tem o seu valor. É interessante. Tem criança que muitas vezes o papai e a mamãe estão ali, deu bronca, a criança fica chateada, muitas vezes fica emburrada, muitas vezes a criança fica ali de mau humor, até muitas vezes com um corinho quente, né? Deve ter levado umas palmadas, ai. Mas toda criança tem um valor. Toda criança tem um valor. Vocês viram aqui que teve uma criança toda especial que teve um valor muito importante para a igreja, para a família, e tem um valor muito importante para cada um de nós, em cada coração. Quem é essa criança? Jesus. Nós lemos na palavra de Deus, em Lucas 2,40. Lucas 2,40. E o menino crescia. E eu acho tão gostoso quando eu estou fazendo o ano bíblico, que chego nesta parte, que fala assim, e o menino crescia. Nós temos aqui meninos menores, né? E temos meninos maiores. Temos um menininho bem menorzinho aqui no nosso meio. Temos ou não temos? Temos. Maurício? Olha lá, bem petitiquinho. É o menininho mais lindo do mundo. Pergunta para a mãe dele e pai dele. É verdade. Maurício. Agora veja só, temos meninos de mais idade. Temos meninos de mais idade. Quem é o menino ou a menina aqui que tem mais idade aqui no nosso meio? Você tem quantos anos? 11 anos. Quem mais? Tem mais de 11 anos? Ah, então tem mais idade ali, 11 anos. Ah, quantos anos? Eu acho interessante que toda criança quer ser grande, né? E todo grande deveria ser uma criança. E a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia. Tem algumas versões que diz assim, ele se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o Senhor Jesus, com um cuidado todo especial daquela família abençoada, vocês lembram o nome da família de Jesus? Pelo menos 3 nomes nós temos, né? Pelo menos mais 3 nomes nós temos. José, Maria, e tinha o Judas. Tinha o Judas que era irmão de Jesus. E depois teve, não é o Judas traiçoeiro não é o Judas, não, de jeito nenhum, não vamos pensar nesse Judas aí não. Tinha outro Judas. Judas naquele tempo era um nome bem normal, bem comum, né? Como se fosse José, como se fosse Antônio, João, sim. E também existia vários Judas. E também o Senhor Jesus. E outros irmãos que nós não temos os nomes deles constatados nas Santas Escrituras. Mas a Bíblia fala de um menino especial, um menino importante, que ele crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu pergunto para os papais aqui, para as mamães aqui, você já falou da graça de Cristo para o seu filho? Quantos pais, quantas mães aqui falam da graça de Jesus para os seus filhos? Vocês sabiam que tem casa que as crianças vão crescendo, vão desenvolvendo, sem ouvir falar do amor de Cristo? Tem lares que as pessoas não conhecem o amor de Cristo. Vez ou outra, você tem que chegar para o seu filho e falar para ele, meu filho,
Você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? Meu filho, como que está a graça de Cristo em sua vida? Você está crescendo, você está desenvolvendo. Como que está Jesus no seu coração? Pergunte para o seu filho. Ofereça Jesus a ele. Tempos atrás eu fui apresentar uma criança. Estava muito frio, a região que eu estava morando, que eu fui fazer a apresentação, esta igreja, estava muito frio, mas muito frio mesmo. E olha, os pais vieram apresentar aquela criança, toda empacotadinha. Só vi o rostinho aqui assim, aquela criança mais linda do mundo. E olha, os pais felizes, contentes. E eu olhei para aquele bebezinho, coisa mais fofinha, mais... Gente, eu amo criança. Eu olho para o Maurício, todo pequenininho, todo lindinho. Gente, que coisa, é muito interessante saber que eu fui daquele tamanho. Todos nós aqui passamos por isto. Mas um privilégio que nossos filhos têm, que alguns outros filhos não têm, é que nós temos Cristo em nosso coração e oferecemos aos nossos filhos, pelo menos deveríamos oferecer, cotidianamente Jesus, a graça de Cristo, a vida desta criança. Porque aqui diz que Jesus crescia. Ele crescia. Ele crescia e se fortalecia. Tem alguma criança fortinha aqui? Quem que é criança forte aqui? Crianças, vocês são fortes, não se acham fracas. Vocês são fortes. Então aqui diz, a Bíblia diz que a criança, que Jesus crescia e se fortalecia. Cheio do Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ela, sobre aquela criança. Eu pergunto para vocês, papai, para vocês, mamãe, pais, mães, por favor, ensina a criança no caminho que deve andar. Para que quando ela estiver maior, o meu pai, ele tem 76 anos. 75, meu pai tem 75, eu já estou acrescentando a idade do meu pai aqui. Ele tem 75 anos. E quando conversamos sobre experiências, ele fala assim, papai falava assim. Olha, mamãe falava assim. Então ele lembra do ensinamento dos pais, já com 75 anos, lembra do ensinamento dos pais. Então é muito importante para nós pais ensinarmos nossos filhos no caminho que deve andar. É muito importante nós pais ensinarmos nossos filhos a ter temor de Deus no coração, a crescer, desenvolver, não somente em estatura. Não tem como nós impedirmos nossos filhos crescerem em estatura. A minha filha, o meu genro, olha para minha neta e fala assim, podia ficar sempre assim, né? Não tem jeito, cresce. E cresce mesmo. E uma coisa que deve crescer junto com a estatura da criança é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Jesus. É do conhecimento da graça salvífica de Cristo no coração de cada criança. E principalmente no coração dos pais. Faço uma pergunta para vocês. É possível salvar alguém se não estiver salvo? O que vocês acham? O que vocês acham? Não é possível. Não é possível. Você salva porque está salvo. É muito importante o papai e a mamãe acreditar na graça de Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, andar conforme a doutrina, conforme a palavra, crescer na graça, para que a criança cresça naturalmente. E Cristo crescia naturalmente. E eu fico maravilhado porque no verso 52 do mesmo capítulo 2 de Lucas diz assim: e Jesus crescia em sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Eu fico maravilhado com esta parte.
Porque existe o crescimento pessoal, existe o crescimento espiritual, existe o crescimento na graça, o crescimento no temor, o crescimento na fé, para com Deus e para com os homens. Eu achei interessante que nós muitas vezes falamos assim, não, eu tenho muita fé. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Ou a criança pode falar assim, eu sou uma criança de fé. Irmãos, é muito importante sermos de fé, mas devemos ser de fé perante os homens. Deus está vendo o coração, não está? Deus vê ou não vê o coração? Mas como que as pessoas veem o nosso coração? Através de nossas atitudes, através de nossas ações, através de nossas obras. Eduque a criança para que ela cresça em fé, cresça em conhecimento e em boas obras. O papai e a mamãe têm que ser exemplo para os filhos. Quando chega um dia especial desse, olha, a criança vem aqui à frente, ela está toda feliz, toda contente, olha, eu vou participar. Eu me lembro do meu primeiro sermão que eu fiz na igreja. Eu tinha 14 anos de idade. Foi meu primeiro sermão. Eu estava tão nervoso, eu estava tão assim tenso, ansioso. Os irmãos todos, aquela expectativa. Tinha mais pessoas do que tem aqui agora. Tinha bastante gente, eu lá morrendo de vergonha. Meu primeiro sermão, eu tinha 14 anos de idade. E eu tenso, nervoso. E eu vi as crianças aqui, lendo tão bonitinho, tão feliz, tão contente. Papai, mamãe, coloque seus filhos fazer o culto matutino, o culto vespertino, para eles perderem o acanhamento, para eles ficarem animados para estar perante o povo. A Pena Inspirada diz que as mensagens de nossos filhos vão alcançar muitos corações quando estivermos sendo perseguidos por amor a Cristo. Ensine a criança para que ela possa concluir a obra. Ensine a criança a ter Jesus no coração e mostrar, através do seu testemunho, através da sua vida, o poder salvífico de Cristo no coração de cada criança. E eu fico maravilhado porque a Bíblia diz, crescia em força, crescia em sabedoria, crescia em graça. Todo menino, toda criança, toda menina tem vontade de ser forte. Toda criança tem vontade de conhecer, de saber. Nossa, quando meus filhos eram pequenos, papai, por que isso? Papai, que aquilo? Papai, gente, tem vezes que até perturbava. Era perguntando. Vocês sabem por que criança pergunta? Porque elas não sabem. Se elas soubessem, elas não perguntavam. Porque crianças são sinceras. As crianças são sinceras. E a Bíblia diz que nós devemos sermos como crianças. Sermos sinceros. A criança pergunta porque ela não sabe. E à medida que ela sabe, o que ela faz? O que a criança faz quando ela sabe? Irmãos, eu acho tão lindo. Ela pratica o que sabe. Porque a criança é sincera. Ela pratica o que sabe. Ela já fala para a mamãe, já fala para o papai, eu quero fazer porque eu sei. É muito interessante. É por isso que a criança deve crescer na igreja. Deve crescer vendo os pais indo à igreja, assistindo os cultos. Deve crescer vendo os pais em casa, fazendo culto matutino, culto vespertino. Deve crescer vendo os pais em casa tendo bom relacionamento. Porque à medida que ela vai aprendendo isso daí, como que vai ser essa criança mais para frente? Uma ótima esposa, um ótimo marido. Vai seguir. Já pensou a criança ver a mãe desenvolvendo na igreja, ver o pai desenvolvendo na igreja, pregando? O que a criança vai fazer? O mesmo. Eu quero vir à frente.
Eu quero estar ali junto com o papai, quero estar ali junto com a mamãe. E é tão gostoso porque você vê o fruto. Isso vai desenvolvendo de tal maneira que chega aquele tempo que a criança fala o quê? Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Eu me lembro de um verso da palavra de Deus, quando Deus chegou para Josué e falou assim para Josué: ser forte e corajoso. Aí eu pergunto para vocês, Josué já era ou não forte e corajoso? Era. Quando Deus falou para ele, seja forte e corajoso, quer dizer, mostre o que você é. Mostre o que você é, Josué. Assuma agora o povo. O que você fez até agora ajudando Moisés, agora você vai ter o povo sobre suas responsabilidades. Irmãos, nós temos o dever de preparar nossos filhos para nos suceder, para ser melhor do que nós. Melhor. Nós temos esse dever. Nossos filhos têm que ser melhor do que nós. Meu pai, vez outra, quando nos encontramos, ele fala assim, eu tenho um filho pastor. Ele fala de boca cheia. Ele fala todo orgulhoso, eu tenho um filho pastor. Que a glória seja para Deus. Que a honra seja para Deus. E a felicidade para os pais, para a igreja. É muito bom isto. Irmãos, se tem algo que nós precisamos fazer urgentemente, é investir mais em nossas crianças. É investir mais em nossos filhos. Ter mais momentos como esses. Porque as crianças estão crescendo em nosso meio. E a Bíblia diz que ela tem que crescer nessas situações. Em força, sabedoria, graça, estatura. Ela tem que crescer assim. Porque à medida que a criança cresce desse jeito, o que acontece com a igreja no futuro? Cresce, prospera, desenvolve. Mas já pensou, se todos nós falássemos assim, não, irmão, já está chegando os últimos dias, vamos parar por aqui, vamos brecar tudo, vamos fazer mais nada. O que vai acontecer com a igreja daqui 2, 3 anos, 10 anos? Acaba. Jesus está voltando, aí o que vai acontecer quando Jesus voltar? Não tem igreja esperando ele. Não podemos nos acomodarmos, não podemos parar. Porque quando o Senhor Jesus falou para Josué, olha, ser forte, ser corajoso, ele queria que o povo continuasse com um líder. Ele queria que o povo continuasse firme, porque tinha um propósito, entrar na Canaã. E agora nós temos um outro propósito. Não é para esta Canaã, não é para esta terra que a gente está lutando. Nós estamos lutando por um propósito melhor, eterno, que é a Canaã celestial. É por isso que nós não podemos parar. Mas nós temos outro verso muito interessante na palavra de Deus, está em Provérbios capítulo 4, verso 5. E eu gostaria de compartilhar esse verso com vocês. Provérbios capítulo 4, verso 5. Diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. O que nós precisamos transmitir aos nossos filhos? Aquilo que temos. Aí eu pergunto para vocês, e se eu não tenho? E se eu não tenho, irmãos? É complicado. Eu me lembro quando viajo de avião. O comissário fala assim, olha, se tiver problema aí, vai descer máscaras de ar. Você vai, coloca primeiro uma máscara em você. E depois, ajude uma pessoa que está precisando, que está ao seu lado, caso seja necessário.
E o conselho é que adquire sabedoria, adquire inteligência. Como você vai passar isso aos seus filhos? Como você vai passar isso às crianças da igreja? Eu me lembro de uma professora que ficou doente e não pôde passar a escolinha com as crianças. E ela ligou. Pastor, veja alguém que possa me substituir, que eu não estou bem. Minha saúde não está legal. Aí eu cheguei com uma irmã, falei, irmã, a professora não pôde vir? A irmã pode passar a lição lá com as crianças? Ah, não, eu não estou preparado para isso não. Aí cheguei com outra irmã, irmã, por favor, irmã, pode passar a lição com as crianças? Ah, não, olha, não, eu nem tenho dom. E falei com algumas professoras, algumas irmãs, nenhuma quis ser professora das crianças aquele dia. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá ser professor de criança. Eu aprendi muito com as crianças. Elas me ensinaram muita coisa. Muita coisa mesmo. Aprendi muito com as crianças. Irmãos, nós precisamos adquirir sabedoria, inteligência e não esquecer. E uma coisa importante, nem declinar das palavras que estão escritas, que foram faladas. Não podemos desistir. Aquilo que foi falado é para o nosso ensino, é para os nossos filhos, é para a nossa geração. E algo muito interessante, Tiago capítulo 1, verso 5, diz assim, Tiago capítulo 1, verso 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí eu pergunto para vocês, como nós adquirimos sabedoria de Deus? Como? A gente pensa que vai ficar ouvindo Deus falar conosco, olha, não. Como que nós adquirimos sabedoria de Deus? Através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, Jesus, ele crescia, se fortalecia, com quem ensinando ele? Sua mãezinha. Gente, é sério, quando chegar lá no céu, eu vou dar um abraço em Maria. Ter cuidado tão bem do meu Salvador. Sim, em José, um paizão. Irmãos, para uma criança crescer, para uma criança desenvolver, ela tem e precisa do exemplo dos pais. É necessário. E aqui diz, peça a Deus. Se você está com dificuldade de cuidar do seu filho, se você está com dificuldade de ter sabedoria para cuidar de casa, peça a Deus. E começa a ler a Bíblia. Comece a estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você não vai ser desamparado. Não vai. Peça a Deus. E estude a Bíblia. O que está acontecendo com o povo nesses últimos dias? Muito ligado a computadores, muito ligado a tantas coisas e muito desligado com a Bíblia. Vocês sabiam que nós somos plugados 24 horas? Infelizmente, pouco tempo com a Bíblia. Pouco tempo estudando a Bíblia. E nossos filhos estão vendo isso. Nossos filhos estão vendo. Ah, papai não faz o culto direito, faz o culto rapidinho. Nem lê um verso, já fala um verso lá e acabou e já vai embora. Papai não abre a Bíblia de manhã, não abre a Bíblia à tarde. Papai não está estudando, mamãe não está estudando. Aí o que esse filho? Ah, também não. Que valor tem a Bíblia? Não tem valor. É por isso que Jesus crescia em sabedoria, crescia em graça. A sua mãezinha, desde criança, meu filho, você é um menino especial para Deus. Papai, mamãe, olhe para o seu filho agora, para a sua filha, fala para ele, fala para ela. Você é uma criança de valor. Você tem um valor muito grande para com Deus. Fale para o seu filho, fale para a sua filha.
Você tem um valor muito grande para Deus. Irmãos, por favor, não esqueçam disso. Que as crianças têm um grande valor para com Deus. Para que isso aconteça, se valorize. Ore mais. Jejue se for necessário. Consagre a sua vida. Porque as crianças olharão para você e falarão assim, olha, é isso que eu quero seguir. É isto. Eu quero ser assim. Eu quero ter Jesus como meu pai tem Jesus. Eu quero ter Jesus como minha mãe tem Jesus. Jesus olhava para a mãezinha dele. Jesus olhava para o pai dele. A Bíblia fala que Maria era uma mulher de Deus. A Bíblia fala que José era um homem de Deus. E Jesus olhava para os seus pais, se espelhava e crescia em graça, em sabedoria. E eu acho tão lindo que a palavra de Deus diz que Jesus não era uma criança fraquinha. Jesus era uma criança forte. Porque seus pais cuidavam muito bem dele. Vocês sabiam que José e Maria, eles sacrificaram energia, tempo, em viagens, para proteger quem? Jesus. Irmãos, muitas vezes em nossa casa, tem coisas que estão atrapalhando a comunhão do seu filho, a sua comunhão. Você tem que viajar. Tem que sair daquele lugar e ir para outro. Para salvar seu filho, salvar sua filha. Tem que tirar coisas de dentro de casa que você gosta para salvar o seu filho, salvar sua filha. E eu acho tão interessante que Jesus, à medida que ia crescendo, chegou um momento que sua mãezinha, seu paizinho, cometeu um lapso. Cometeu um erro. Vocês lembram qual foi? Estava profetizado lá em Isaías. Qual foi? Esqueceu Jesus. Muito bem, parabéns. Esqueceu Jesus. Mas a profecia diz o quê? Ainda que uma mãe, eu nunca vos abandonarei. Maria, desesperada, depois de 3 dias, encontrou o filhinho dela, com 12 anos de idade. E ele estava balançando numa rede lá, chorando. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Como que Jesus estava? Dando aula. Ensinando os mestres em Israel. Pessoas sábias. Eu tento imaginar o coração de Maria, porque a Bíblia fala que ela guardou tudo aquilo no seu coração. Olhando para o filho, falando, nossa, pensei que o meu filho estava brincando aí, correndo, jogando bola, chutando as coisas, revoltado, nervoso. Ah, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Não, como que estava Jesus? Feliz, contente, pregando, estudando, ensinando os doutores. E a Bíblia fala que Maria olhou para aquilo e guardou no seu coração. Gente, como pode? Os pais devem orgulhar-se dos seus filhos. Mas para que isto aconteça, os pais têm que ser o orgulho do filho. Os filhos devem olhar para o seu pai e para a sua mãe e glorificar a Deus. Os filhos têm que ter prazer de olhar, isso aqui é minha mãe, esse é meu pai. Já pensou? O filho fala para o outro assim, olha, tá vendo aquele lá? Ó, meu pai. Olha aquela ali, ó, minha mãe. Isso acontecendo, o pai, a mãe vai olhar para o filho e falar o quê? Ó, meu filho. Ó, minha filha. E a Bíblia diz que Maria olhava para Jesus e guardava no coração. Gente, como pode uma criança tão especial? Papai e mamãe, olha para o seu filho, olha para a sua filha e fala, você é especial para Deus. Você é especial para mim. Você é especial para a igreja, porque você tem muito valor. Irmãos, precisamos valorizar mais nossas crianças. Precisamos valorizar mais nossos filhos, para que eles possam também cumprir o que cumpriu com Jesus.
crescia em força, estatura, sabedoria e em graça. Olha para o seu filho, olha para a sua filha. Diga com toda sinceridade de coração: você é muito especial para Deus. Você é de grande valor para Deus. E por favor, que isto não seja somente da boca para fora. Cada pai e cada mãe precisa urgentemente renovar um concerto com Jesus. Ser especial para Deus. Ser de grande valor para Deus. Porque isto acontecendo, os filhos vão ver que aquilo que sai da boca do pai, aquilo que sai da boca da mãe, é real, é sincero. Porque os pais é o que para o filho? Irmãos, a Penha Inspirada diz que até certa idade para a criança, as crianças olham para os pais como Deus. Ela não conhece a Deus. Ela não tem ainda experiência direta com Deus. Como que elas veem? Vê nos pais. A experiência dos pais para com Deus. E à medida que a criança vê a experiência do papai, a experiência de mamãe para com Deus, ela se apega ainda mais com Deus. Mas quando a criança vê papai ou mamãe, ou ambos deprimidos, brigando, reclamando, xingando, chorando, aí a criança vai falar assim: que Deus é esse? Cadê Deus? É por isso que é muito importante para o pai, é muito importante para a mãe se consagrarem de tal maneira a Deus, para que as crianças possam olhar para eles e glorificar a Deus. Oh, glória! Tem um Deus que é o meu Salvador, a criança vai falar, porque salvou meu pai, salvou minha mãe. Eu também quero ser salva. É muito importante, meus amados, o papai e a mamãe entender isto, porque à medida que eles vão tendo experiência para com Deus, a criança vai ver esta experiência e glorificar a Deus. E para concluir, Isaías capítulo 61. É um dos versos que eu mais amo na Bíblia. Isaías capítulo 61, verso 9. Por favor, todos abram suas Bíblias no livro de Isaías capítulo 61, verso 9. E a sua posteridade será conhecida entre todos, e a sua descendência entre todos os povos. Todos os verão como família abençoada de Deus. Que todos possam olhar para os seus filhos, para os meus filhos, que todos possam olhar para os nossos filhos, que todos venham olhar para nós e ver em nós família abençoada de Deus. Que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe os pais, que Deus possa abençoar todos, para que venham crescer na graça, na força, estatura e sabedoria, com temor de Deus no coração. E agora, tem um momento muito especial, um momento que eu estava ansioso também, momento que eu estava ansioso, de ouvir um hino por essas crianças de valor, por essas crianças especiais, por essas crianças às quais Cristo morreu por cada uma delas. E este hino, depois desse hino, nós vamos ter uma surpresa para cada criança. Nós vamos ter uma surpresa especial para cada criança. Para cada criança de valor. E toda criança aqui é de valor.